Boa tarde, pessoal. Vamos começar mais uma transmissão ao vivo, direto do canal desmonetizado do Mundo Polarizado News. E se as coisas estão ruins para a Rede Globo, imagina para nós aqui, né, que estamos trabalhando de graça. Então, se você quiser colaborar aí com o nosso canal, para que a gente possa continuar fazendo esse trabalho, o nosso Pix é o mundopolarizado2021@gmail.com. Está aqui abaixo do vídeo, nos comentários, enfim, você encontra aí. E vamos lá para o nosso assunto. De 2021 para cá, eu já publiquei diversos vídeos analisando a situação da Globo. A polêmica maior em relação à Rede Globo era justamente sobre a sua possível cassação de concessão ou não renovação da concessão. Muita gente ficou decepcionada em outubro do ano passado, quando a sua concessão acabou sendo renovada. Outubro não, né? A concessão acho que foi renovada agora já no finalzinho do ano. Mas o processo foi entregue no dia 5 de outubro ali, que era quando acabava a concessão oficialmente e eles precisavam renovar 5 emissoras, 5 das principais emissoras da Rede Globo. Bom, nos últimos 2 anos eu mostrei claramente que a possibilidade dessa cassação ou dessa não renovação acontecer seria extremamente pequena. E também não seria interessante, né? Até mesmo para o presidente Jair Bolsonaro na época, já que o seu governo sempre protegeu e defendeu a liberdade de expressão. E tem uma frase muito interessante que diz o seguinte, né? Como que é? Agora eu esqueci a frase, mas é algo como quem diz assim, não importa, eu vou defender, não importa que você pense diferente de mim, eu vou defender a sua liberdade de dizer o que você pensa com a minha vida. É alguma coisa nesse sentido. Fugiu a frase agora, porque a gente faz isso de improviso às vezes e acaba dando esse tipo de erro. Mas o importante é que eu tenho mostrado para vocês que o fim da Globo não dependia necessariamente do fim da sua concessão. Muito pelo contrário, ela depende exclusivamente das pessoas ligarem ou não ligarem a TV nesse canal. A Rede Globo, que já foi o maior império de comunicação do Brasil e o segundo maior império do mundo, está derretendo ano após ano. E hoje eu vou mostrar para vocês mais alguns dos fracassos dessa tão odiada rede de TV. Vamos começar aqui, né, por uma retrospectiva do que aconteceu no ano passado. Em primeiro lugar, notícia do Metrópolis. Globo perde audiência na TV enquanto Casimiro bate recorde no YouTube. Globo ficou 1 ponto abaixo do saldo alcançado na estreia e Casimiro registrou mais de 1 milhão de views no jogo Brasil e Suíça. Algumas notícias mostravam, por exemplo, que a Rede Globo era 7 vezes maior do que o Casimiro na transmissão da Copa. Agora, olha só, pessoal, que irônico isso, né? Nós estamos falando da Rede Globo, do grande império da comunicação brasileiro, concorrendo com um canal do YouTube. Então, o fato dela ser 7 vezes maior do que o canal do YouTube realmente é muito pouco, não significa muita coisa e, na verdade, acende um alerta muito importante, né? Vários alertas aqui, eu já tenho explicado isso em dezenas de vídeos aqui no canal. O primeiro ponto é a mudança de comportamento de consumidor. Essa mudança, essa escolha, essa opção das pessoas de não assistirem, por exemplo, a Copa do Mundo de forma tradicional na sua televisão lá, ouvindo a narração do Galvão Bueno e buscando assistir em um canal do YouTube, mostra o descontentamento das pessoas com esse canal e também a sua mudança de comportamento. Assim como está acontecendo, por exemplo, na questão dos aplicativos, né, de streaming, na Netflix, Amazon Prime, HBO, Paramount, Disney e dezenas de Brasil Paralelo e dezenas de outros. As pessoas não querem mais assistir aquela programação engessada e cheia de narrativas ideológicas de esquerda que acabam indo contra o que elas acreditam, contra os seus valores. E preferem assistir o que quiserem, a hora que quiserem, da forma como bem entenderem. Então, a Rede Globo está perdendo não apenas pela sua
pelo seu posicionamento ideológico nas últimas décadas, vamos dizer assim, mas também ela está perdendo para a tecnologia. Ela não consegue competir com os novos meios de comunicação e com os novos formatos de programação. E aí a situação começa a ser essa daqui, olha. Por exemplo, Casimiro Miguel anuncia a transmissão de Mundial de Clubes na TV. Canal exibirá o torneio de forma gratuita em plataforma de vídeo. Bom, para quem tem uma preocupação um pouco mais ideológica e política aqui, eu já quero deixar claro que o Casimiro ali, né, o Casé, é um petistão que fez OL, né? Então eu não defendo nem ele nem a Globo. Eu quero que todos eles vão, né, enfim, ser felizes assim de outra forma. Não vou falar o que eu gostaria de ver. Mas isso demonstra novamente um crescimento dos canais do YouTube em relação aos canais de TV. E deixa muito bem claro por que os veículos tradicionais de comunicação, sites, portais, revistas, canais oficiais desses veículos na internet, canais de streaming e até a própria TV, estão fazendo um esforço tão grande para derrubar canais que não param de crescer na internet. Como o nosso, por exemplo, que acabou aí sendo desmonetizado sem justificativa absolutamente nenhuma, de uma forma completamente injusta. Mas eles não conseguiram nos calar. Vamos ver aqui, então, a continuidade dessa história. Na Notícias da TV, saiu aqui: por que a Globo terá prejuízo com a Copa, mesmo com 1 bilhão em publicidade? Ou seja, a Rede Globo faturou mais de 1 bilhão, precisamente 1 bilhão e 85 milhões com venda de espaços publicitários durante a Copa do Mundo. O problema é que isso não foi o suficiente para cobrir os custos da transmissão. E aí você vê uma conta que não fecha mais. Enquanto simplesmente um canal do YouTube consegue mandar dezenas de profissionais para cobrir a Copa e fazer transmissão, sei lá quantas horas por dia, eu não acompanhei, mas foi ali praticamente em tempo integral, com programações mostrando os bastidores, mostrando os jogos e tudo mais, a Rede Globo, com todo aquele tamanho, não consegue ter lucro e não consegue competir com canais como esse. Agora imagina quando esse canal começar a crescer ou outros canais surgirem fazendo a mesma coisa. Além, é lógico, de plataformas de streaming que já começam a ter interesse e entrar nesse tipo de programação. Então, a Rede Globo começa a ter um problema muito grave. O caixa dela já está deficitário desde alguns anos atrás, né? 2021, por exemplo, eles fecharam com um prejuízo de mais de 175 milhões. E 2022, eles só divulgaram o caixa o faturamento deles no primeiro trimestre. Depois, nos outros trimestres, deram aquela miguelada, como dizem ali, e esconderam o jogo para não mostrar que provavelmente devem ter tido prejuízo de novo. Até porque a audiência das suas principais programações também caíram. Esportes foi por água abaixo. Jornal Nacional, ninguém mais assiste. Novelas estão batendo recordes negativos em relação ao passado. E o resto da programação praticamente também não gera interesse. Até o Big Brother, que supostamente foi o único programa que deu lucro, foi um fracasso de audiência e agora, em uma nova edição, está sendo novamente um fracasso. Olha só o que mostram essas novas notícias aqui mais recentes, né? Em primeiro lugar, Globo se pronuncia sobre baixa audiência de Travessia. Novela escrita por Glória Pérez conta com vários furos no texto que fizeram com que o público rejeitasse a trama. 13 de janeiro de 2023. Pessoal, eles tentam encontrar uma desculpa de que a novela não emplacou porque teve furos no texto ou alguma coisa assim. A maioria das novelas da Globo são uma porcaria de roteiro, são um lixo, né? E sempre tiveram recordes de audiência.
O que está acontecendo com a Rede Globo é justamente um desprezo pela sua programação e uma falta de interesse pelo formato de conteúdo que eles produzem. As pessoas não assistem mais esse tipo de coisa. Se você tem, por exemplo, uma série super bem produzida para assistir em um streaming, né, lá na Amazon Prime, na Netflix, na Disney, no Paramount, sei lá o quê, você vai perder o tempo com uma novela mal produzida, mal roteirizada, com atores, né, medíocres, que geralmente mal e mal sabem decorar um texto, e assistir esse tipo de coisa? Lógico que não vai. Então, a Globo está indo por água abaixo por realmente uma falta de interesse do público e principalmente por uma aversão do público, da maioria do público brasileiro em relação à empresa. Olha só, uma outra notícia. Em noite de Natal, Globo registra pior audiência da história de uma novela das 9. Atualmente exibindo Travessia, a faixa nobre das emissoras carioca está longe de grandes audiências que atingiu no passado. Isso faz com que eles tenham menos patrocinadores, cada vez menos dinheiro em caixa, e se eles já não estavam tendo lucro nos últimos anos, provavelmente 2023 vai ser muito, muito, muito complicado para eles, né? Bom, aqui na Notícias da TV, fim de ano expulsa público e Globo, SBT e Record registram Ibope terrível, né? Bom, como eu falei, a queda da Rede Globo, além da aversão do público à rede, também conta com uma mudança de comportamento do público. E isso também está impactando aí outras TVs. SBT e Record também registram Ibope muito ruim. E aqui nós temos um lançamento da Rede Globo, 2 lançamentos que já foram um fracasso. Essa notícia aqui é de ontem, 16 de janeiro de 2023. Vai na Fé estreia com audiência morna na Globo nesta segunda. Na noite dessa segunda-feira, a TV Globo estreou a novela Vai na Fé em sua programação. O primeiro capítulo da trama não cativou muito o público e teve audiência morna. Eles ainda dão uma passadinha de pano aqui para a Globo, né? E falam em audiência morna. Mas os 21,9 pontos de média, que é a média, né? Porque teve momentos de muito menos aqui pontuação. Significam aqui menos de 1/3 do que a Globo já teve no passado em suas novelas. Então, a queda da Globo tem sido realmente muito grande. Foi absurda em relação ao tempo que eles dominavam o prime time, né, o horário nobre da TV no Brasil. E aqui na TV Pop, Globo perde audiência e vê público fugir em dia decisivo para a emissora. Eles estão falando aqui do lançamento do Big Brother Brasil 23. Tá aqui, né, no Metrópolis. BBB 23 não empolga e Globo amarga pior audiência em estreias do reality. Estreou nesta segunda-feira e, apesar de aparentemente a expectativa dos telespectadores, marcou apenas 22,2 pontos de audiência. Então, pessoal, o que está acontecendo com a Rede Globo? É o que eu sempre defendi aqui. Não precisa caçar a concessão, não precisa não renovar a concessão, muito pelo contrário. A melhor forma da Rede Globo desaparecer é com as pessoas desligando as suas TVs, não assistindo mais. E quanto maior, maior o tombo. Nos últimos anos nós vimos eles demitindo grandes astros do seu elenco, apresentadores de programa, cancelando aí contratos com transmissão de esportes e de uma série de outras programações, vendendo praticamente todo o seu patrimônio, se desfazendo de equipamentos, desfazendo de técnicos importantes dentro do seu, do seu casting ali, né? E basicamente essa situação só vai piorar. Manter um elefante branco como a Rede Globo sai muito caro. E com essa queda de audiência cada vez maior, caem também os preços de anúncios, os anunciantes fogem e com certeza nós veremos aí uma situação muito grave em 2023 ainda para a Rede Globo. Como já estava previsto, como eu já alertei aqui nos últimos 2 anos que isso estava acontecendo. Rede Globo está ladeira abaixo e é uma questão de tempo. É uma questão de tempo para a gente ver ela derreter completamente. Bom, pessoal, como sempre,
Conto com vocês aqui para compartilhar o vídeo, deixar o seu comentário com a sua conclusão. E se você quiser colaborar aqui com o nosso canal, que nós estamos numa situação pior do que a Rede Globo, porque eles ainda têm lá os anunciantes lá dos programas, né? A galera deixa eles anunciarem. Aqui no nosso canal nós estamos desmonetizados. Então você pode contribuir aqui pelo mundopolarizado2021@gmail.com. Muito obrigado, um abraço e nos vemos no próximo vídeo.